Bem, nós temos visto algumas coisas, eu sei que não é novidade em si o que nós temos visto aqui juntos, mas às vezes é um desafio. Algumas pessoas vieram falar comigo que estão muito felizes, que têm experimentado o poder de Deus em suas vidas, que têm procurado manter a mente, as rédeas da mente seguras e sempre nos canais celestiais, e tem sido uma bênção, a vida tem sido diferente, tem sido tudo novo. Eu louvo a Deus por isso, por estarem experimentando o poder de Deus. Outras pessoas mostraram um pouco de receio e de medo, pois às vezes não vem nas suas vidas um poder que é contínuo, e ficam um pouco tristes, um pouco desanimadas, e a gente tem conversado sobre algumas coisas, e eu entendo que, olha, para a gente viver uma vida aos pés de Jesus Cristo, é necessário, sim, um poder de fora de nós capaz de nos guardar de nós mesmos, da nossa intemperança, da nossa irritação, da nossa impaciência. O que nós fazemos é cooperar com Deus. O que nós podemos fazer é descansar no poder dele. Por isso que o título da mensagem de hoje é Guardados pelo Poder de Deus. É muito importante nós termos confiança no poder onipotente do Senhor. Então, desconfiar de nós mesmos é uma parte, mas confiar em Deus é a outra, que Ele é capaz. Então, o que você pensaria de um homem, se você se encontrasse com um homem que ele gasta o tempo todo dele, noites inteiras, dias inteiros, trabalhando, acumulando ali, sabe, fazendo tudo que é tipo de sacrifício, trabalhando para acumular uma herança, e enquanto ele está ali obtendo essa fortuna, você pergunta para ele assim, olha, por que você se sacrifica tanto? Por que você está o tempo todo trabalhando? E a resposta dele fosse assim, olha, é porque eu quero deixar para os meus filhos uma herança muito grande. Aí você fica sabendo que aquele homem não está educando os filhos. Ele não se dá o trabalho de educar os filhos. Permite, por exemplo, que eles vivam a vida deles desenfreada, corram como selvagens, sigam pelos caminhos do pecado, da ignorância, dos vícios. Com certeza, eu e você diríamos o seguinte, olha, pobre homem, ele tem trabalhado incessantemente para guardar uma herança para os seus filhos, mas ele não está guardando os filhos para a herança. Então, veja a aplicação espiritual disso. Hoje, tem muitos cristãos que pensam, olha, Deus, eu creio que Deus preparou uma herança para mim. Mas, ao mesmo tempo, não conseguem crer que o mesmo Deus que preparou uma herança, guardou uma herança para mim, é capaz de me guardar para receber essa herança. É o mesmo poder, o mesmo autor, o mesmo Deus, ele faz essa dupla obra. Ele preparou, sim, um lugar para você, para sua família, para os seus filhos. Ele é capaz de manter, ele é capaz de guardar essa herança que ele mesmo preparou. E ele é capaz de guardar você. É capaz de guardar a sua família, os seus filhos, de pecar para que você receba essa herança. Então, eu quero perguntar para você. Ao você analisar a sua própria vida, de cristãos que você conhece, talvez a sua família mesmo, será que nós, como cristãos, já poderíamos estar vivendo de forma mais santa do que geralmente nós vivemos? Será que nós poderíamos já estar experimentando o poder mantenedor de Deus de forma mais concreta, o dia todo, o tempo todo, para nos guardar do pecado? Outra pergunta, será que os cristãos podem mesmo ser guardados em uma comunhão constante com Deus? E aí eu trago para você uma mensagem. Veja 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 5, porque é uma palavra, uma mensagem de Deus para você hoje de manhã, esse verso. 1 Pedro 1, 5, diz assim, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Olha que coisa maravilhosa, mediante a fé, você está guardado
pelo poder de Deus para a salvação. Se você se entregar totalmente, de forma completa, à onipotência de Deus, ao poder dele, ele tem prazer em guardar você. Algumas pessoas pensam que elas nunca vão conseguir chegar ao ponto de que, sabe ao ponto de cada palavra que sai da sua boca, toda palavra ser para a glória de Deus? E, no entanto, é isso que Deus deseja de nós. É isso que Ele espera de nós. Quando nós abrimos a boca para ser uma bênção. Sabe, Deus, Ele quer colocar um guarda na porta da sua boca, uma sentinela. Eu estou dizendo da boca, mas pode ser do coração, pode ser da mente. Eu não sei o que é que você usa aí para às vezes se afastar de Deus e cometer algumas coisas que não agradam ao Senhor. Ele quer colocar uma sentinela, um guarda. Salmo 141:3 diz isso, de colocar uma sentinela na porta da nossa boca. E se ele deseja isso, será que ele não é capaz de fazer? Será que ele não é capaz de guardar a nossa língua e os nossos lábios? Deus é capaz. E é isso que ele vai fazer em todo aquele que confiar. Ser guardado por Deus inclui absolutamente tudo. Inclui sim a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, tudo que nós fizemos, as escolhas que formos fazer, o caminho que formos seguir. Às vezes a gente tem tanta dúvida sobre o que a gente deve fazer em situações diferentes. Olha, não sei se eu devo ir, não sei se eu devo ficar, eu não sei se eu devo falar, não sei se eu devo me calar. Nós não enxergamos mesmo, eu estava falando com minha irmã ontem, irmã, a gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz. Tudo que somos capazes de enxergar é porque Deus nos concedeu essa capacidade, seja por causa da sua palavra revelada, o espírito de profecia, as providências que vão guiando as circunstâncias, e ele falando conosco através da nossa mente. A natureza também ele utiliza para falar conosco. E o ser guardado por Deus inclui absolutamente tudo. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe. Glórias a Deus por isso. Então, todos os que desejam viver de forma santa, se você deseja viver de forma santa, pare de pensar nas suas fraquezas, nas suas deficiências e nos seus pecados. E aí você diga assim, olha, existe algo muito difícil para Deus? Será que tem algum pecado do qual o meu Deus não seja capaz de me guardar? E eu tenho certeza que a sua mente já sabe, e ela vai responder, não, não existe. Não existe. Deus é capaz de me guardar de tudo, absolutamente tudo. Se você deseja crescer em graça, aprenda a começar agora. Em tudo que você tiver que decidir, julgar, em toda a sua meditação, todos os seus pensamentos, todos os seus atos, todos os seus questionamentos, estudos, orações, aprenda a ser guardado por Deus. Permita-se ser guardado por um Deus que é todo-poderoso. O que é que esse Deus não vai fazer naquele filho, por aquele filho ou naquele filho que confia nele? O que é que Deus não vai fazer por você? Será que tem alguma coisa? Efésios 3:20 diz assim, responde, a Bíblia responde, ele vai fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então você precisa aprender a conhecer e confiar na onipotência de Deus. Então você vai viver como um cristão deve viver. Outra coisa importante, esse guardar de Deus não apenas inclui absolutamente tudo, as escolhas que você faz, o que você fala, o que você pensa, o que você sente, como você age, como você reage. Não apenas inclui tudo isso, tudo que somos, todas as esferas da nossa vida. Não é só isso. Na verdade, esse guardar de Deus é um guardar todo-poderoso, onipotente. E mais que isso, é um guardar contínuo, ininterrupto. Às vezes as pessoas dizem assim, coloquei na tela, é verdade, olha, durante uma semana ou um mês, Deus me guardou maravilhosamente. Eu vivi a luz do semblante de Deus. E eu não posso expressar a alegria que eu tive na comunhão com Ele. Ele me abençoou em seu serviço, em meu serviço por Ele, pelos outros. Ele me deu calma. E às vezes eu me senti como se tivesse sido levado lá para as alturas, nas asas de uma águia. Mas não durou. Era bom demais, essas coisas não duram muito tempo mesmo, sabia? Algumas pessoas dizem isso.
Outras dizem assim: não, sabe o que que é? É necessário que eu caia de vez em quando para eu me manter mais humilde. Outras pessoas dizem assim: olha, eu sei que foi culpa minha, é minha própria culpa. Mas seja como for, não tem como viver sempre nas alturas. Será? Por que que a gente fala essas coisas? Por que que a gente dá essas desculpas? Será que pode haver alguma razão pela qual o ser guardado por Deus não deva ser contínuo e ininterrupto? Será que existe alguma razão? Só pense nisso. A sua vida, ela é, ela não é contínua? Será que ela, hoje você vive, aí você fica uns dias sem viver, aí depois você vive, aí depois você fica uns dias sem viver? Ora, se a sua vida é contínua, é ininterrupta, então o guardar de Deus também. Tem um texto da Bíblia que diz que a sua força seja conforme os teus dias. Quantos dias você vai viver? Eu não sei. Eu não sei quantos dias eu vou viver, mas nos dias em que houver vida e o Senhor Deus abrir os seus olhos, Ele prometeu guardar você, ininterruptamente. É de forma contínua. Então, se a minha vida parasse durante meia hora, eu estaria morto. A minha vida teria acabado. Então, pela vida ser algo contínuo, e a vida de Deus é o seu poder onipotente agindo em nós. Deus vem a nós como todo-poderoso e incondicionalmente ele se oferece para ser o seu guardião. Ele se oferece para ser o seu guardião. Esse guardar de Deus significa que dia após dia, momento após momento, ele vai nos guardar. Agora, é claro que existe a cooperação e existe a nossa parte. Ele se oferece, sim, para nos guardar, mas nós sabemos que ele não pode nos guardar enquanto estamos vivendo em pecado contra ele. Existe um limite para que, é como se nós não dessemos autorização para Deus agir na nossa vida e escolhêssemos outro mestre, e aí é preciso respeitar. Então, é claro que existe uma cooperação, mas ele se oferece para nos guardar. Se eu perguntasse para você o seguinte, olha, você acha que Deus, o que você pensa? Deus é capaz de guardar você um dia inteiro contra uma real transgressão? Você responderia assim, eu não apenas sei que ele é capaz, mas eu já digo que ele fez isso. Eu tenho certeza que teve dias na sua vida que você experimentou o poder de Deus no seu coração, a sagrada presença de Deus na sua vida, quando você foi tentada a responder de forma rude e Deus tapou a sua boca. Eu tenho certeza que você já experimentou algo assim. Vontade de fazer alguma coisa que desagrada a Deus e ele te deu poder para vencer. Então, embora você tenha sentido os clamores da sua natureza pecaminosa dentro de você, ele foi capaz de guardar você de uma transgressão real e consciente. E se ele é capaz de fazer isso durante uma hora que seja, ou um dia, por que ele não pode fazer 2, 3, 4? Que desculpa que haveria para que não fosse contínua? Olha só, qual é o tamanho da sua expectativa em relação a vencer os seus pecados? E faça então da onipotência de Deus revelada na palavra dele a medida da sua expectativa. Olha só esse texto. Que promessa maravilhosa para você. Já começa uma promessa de Deus. Eu, o Senhor, a vigio a cada momento, e a cada momento arregarei. O que significa a cada momento? A cada momento, é a cada instante da nossa vida. Ele prometeu acerca daquela vinha, que a cada momento ele regaria para que o calor do sol, o vento escaldante nunca secassem. Ele mesmo prometeu. Olha que promessa maravilhosa. Será que o nosso Deus, com seu terno amor por nós, não nos guardará a cada momento se ele prometeu fazer isso? Então, quando nós tivermos fé para esperar isso de Deus e confiar que ele tudo fará por nós, o guardar dele vai ser contínuo. Todas as manhãs, Deus irá ao seu encontro quando você acordar. Se você confiar o seu despertar, a sua manhã a Deus, a primeira coisa que você faz quando abre os olhos, ele o encontrará todas as manhãs, quando você acordar. Com o brilho, olha só, o divino brilho e amor, e lhe dará a consciência de que ao longo do dia, querido, você não precisa passar o dia sozinho, você tem um Deus capaz de guardá-lo de pecar
continuamente com o seu poder onipotente, capaz de dizer para você qual é o caminho que você deve seguir. Filho, não vá lá. Filho, não fale isso. Não coma tal coisa. Faça esse outro. E Deus vai encontrar você no dia seguinte, e no dia seguinte, e todos os dias. Então diga a ele assim: Senhor, eu vou esperar em ti que tu faças o teu melhor, e eu vou confiar dia após dia que tu vais me guardar completamente. E aí você vai conhecer de maneira ininterrupta o poder guardador de Deus. Então a gente precisa aprender a dizer duas coisas. Olha ali. Carol, pessoa, eu, ser humano, eu desisto. Porque eu tentei, ansiei, pensei, orei, mas o fracasso veio. Deus me abençoou e me ajudou, mas a longo prazo tem havido muito pecado e tristeza na minha vida. Então, eu preciso aprender a dizer isso em primeiro lugar. Que transformação pode ocorrer em nós quando nós, olha, quebrantados, em total desespero e desamparo, eu digo assim: eu nada posso fazer. Essa é a primeira coisa que eu preciso aprender. Lembre-se de Paulo, por exemplo. Ele estava vivendo de forma abençoada. Ele foi levado até o terceiro céu. E aí veio o espinho na carne. Veio, de 2 Coríntios 12:7, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E o que aconteceu? Paulo, ele não conseguia entender aquilo. E ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse essa questão da vida dele. Porém, de fato, o Senhor disse assim: não, é possível que você se exalte. E por isso eu permiti essa aprovação para mantê-lo fraco e humilde. Então, Paulo aprendeu uma lição que ele jamais esqueceu: alegrar-se em suas fraquezas. Então, ele disse assim: quanto mais fraco eu for, melhor vai ser. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte no meu Senhor Jesus Cristo. Você quer entrar naquilo que as pessoas chamam de vida espiritual? Uma vida enobrecida, uma vida elevada? Então, desça um degrau. Antes de subir, desça um degrau. E eu vou explicar melhor isso. Conta uma certa história que um doutor uma vez foi convidado por um outro rapaz para ir conhecer uma fábrica. Os operários, eles trabalhavam numa torre muito alta e lá de cima eles viravam um metal derretido a partir assim de uma grande altura. E aquele senhor quis levar esse doutor até o topo da torre para ele ver como que o trabalho era feito ali naquela fábrica. Quando o doutor chegou na torre e entrou pela porta, ele viu uma escada. E imediatamente ele começou a subir. Mas o amigo dele, o homem ali, disse assim: não, esse é o caminho errado. Você tem que descer aqui. Essa escada ela está interditada. Então eles desceram muitos degraus para alcançarem um elevador que estava mais abaixo, que estava já pronto, preparado para levá-los até o topo. Então ele tirou uma lição espiritual disso. Essa é uma outra coisa importante, tirar lições espirituais de tudo que acontece conosco. E ele aprendeu, frequentemente, descer é a melhor maneira de subir. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes Deus vai precisar fazer-nos descer muito. Terá de vir sobre nós a certeza de que nós não conseguimos. Uma sensação de desespero mesmo, de insignificância e de vazio. Sabe, a nossa autoconfiança precisa morrer. O nosso eu precisa desaparecer. Precisa ser esmagado e morrer. Então, quando nós mergulhamos nesse senso de que nada podemos, total desamparo, aí o Deus eterno, ele pode se revelar com todo o seu poder em nossa vida. E o nosso coração vai aprender a confiar inteiramente e somente em Deus. O que é que tem nos impedido de confiar perfeitamente nele, que ele é capaz e que ele vai nos guardar, ele vai nos mostrar cada passo? E a minha resposta para isso é, em resumo, pode ter muitas variáveis, muitas coisas, mas em resumo, o grande ponto é o nosso eu. O grande obstáculo para aprendermos a confiar em Deus completamente é porque confiamos em nós mesmos ou em outra pessoa. É a autoconfiança ou a confiança no homem. Então, olha só, enquanto eu confio nos meus próprios pensamentos, na minha própria sabedoria, na minha própria força, eu não vou conseguir confiar completamente em Deus.
Então, somente quando Deus me quebranta, quando tudo começa a escurecer diante dos meus olhos, aí eu reconheço, eu não entendo nada. Deus se aproxima de mim. E se você se prostrar, se eu me prostrar em minha insignificância e confiar nele, ele vai se tornar tudo. Interessante isso. Quando eu aprender que eu não sou nada, ele se torna tudo para mim. Enquanto somos alguma coisa, seja lá o que for, alguma coisinha que for, Deus não pode ser tudo. E a sua onipotência não pode realizar a obra completa. Este é o início da fé. Desesperança total do eu, do homem e de tudo que é no mundo, para encontrar a nossa esperança, a nossa confiança somente em Deus. Somente assim vai haver descanso. Em seguida, a gente precisa entender que fé é justamente descansar nas mãos de Deus. E quando essa fé amadurecer, essa fé, na verdade, se lança sobre Deus e descansa no Senhor. E traz com isso alegria e vitória para a nossa vida. Certa ocasião, um nobre saiu de Cafarnaum e se dirigiu a Caná, todos conhecem essa história, para pedir a Cristo que curasse o seu filho. Ele acreditava que verdadeiramente Jesus Cristo poderia ajudá-lo. Por isso, ele foi a Jesus principalmente para ver se era mesmo assim. Ele esperava que Cristo o ajudasse, mas ele não tinha certeza alguma. O que aconteceu? Quando Cristo disse assim para ele, olha, pode ir, o teu filho vive. Aquele homem creu na palavra de Jesus Cristo e descansou naquela palavra. Ele tinha alguma prova de que o filho estivesse bem, que o filho estava curado. Ele ia ter que voltar viajando, se eu não me engano, 7 horas. Ele tinha alguma prova de que o filho dele estava bom? Ele não tinha nenhuma prova. E aí, enquanto ele voltava, no caminho de volta, ele encontrou o seu servo e ele soube, então, de primeira mão, que a criança estava bem. E que hora que a criança tinha melhorado? Exatamente no momento em que Jesus tinha dito, pode ir, teu filho vive. A febre tinha deixado o menino. Então, olha, aquele pai descansou na palavra de Jesus, na obra de Jesus. E ele voltou para Cafarnaum descansado e encontrou seu filho bem. Esse homem louvou a Deus e com toda a sua casa ele se tornou cristão e discípulo de Jesus. Queridos, isso é fé. Quando Deus vem a mim com a promessa de me guardar, eu nada tenho na terra em que confiar. Eu digo a Deus o seguinte, a tua palavra é suficiente. Eu não preciso de evidência nenhuma, não preciso de prova nenhuma. A palavra de Deus é suficiente. Sou guardado pelo teu poder. Isso é fé e é descansar na palavra do Senhor. É algo, então, grandioso. Primeiro de tudo, desconfiar de você mesmo. E depois, descansar no poder onipotente de Deus, em todos os momentos da sua vida. Mesmo quando você estiver sendo tentado. Tentado a ficar com ódio, tentado a sentir pena de si mesmo, tentado a guardar ressentimentos, mágoas, tentado a falar de forma precipitada, a fazer as coisas com pressa, sei, a não sentir amor por todos, orgulho, todo tipo de pecado. Diante de tantos males, você não acha que é algo tremendo fazer uma aliança, uma ligação, uma união com o Deus Todo-Poderoso, Jeová Onipotente, e poder descansar nas mãos dele? Isso é maravilhoso. Então, digamos a Deus que o provaremos ao máximo. Já que ele nos prometeu, nós vamos dizer o seguinte, Senhor, eu não vou pedir nada além daquilo que tu podes me dar. Mas também eu não quero menos que isso. Você entendeu? Eu não vou te pedir nada além daquilo que tu podes me dar, mas eu não quero menos que isso. Por favor, sejam estas as duas inclinações da nossa alma todos os dias. Profundo desamparo, eu não posso. E simples confiança infantil, tu podes. E isso me leva apenas a mais um pensamento a respeito da fé. Ela implica, sim, uma comunhão com Deus. Muitas pessoas querem aceitar a Bíblia, e aceitam, e creem nela,
mas não conseguem enxergar que aquele livro precioso, a palavra de Deus, não é apenas um livro interessante que tem poder. Então eles pensam assim, olha, eu tenho que ler bastante a Bíblia, porque a Bíblia tem poder. Não podemos nos aproximar da Bíblia dessa forma. É impossível separar Deus ou o poder de sua palavra. Então, olha só, separar Deus do poder, separar Deus da palavra. Nenhuma bondade, nenhum poder pode ser recebido sem Deus. E se você deseja entrar nessa vida de piedade, vai ser preciso reservar um tempo para ter comunhão. Não é assim, eu preciso passar um tempo com a Bíblia. Você precisa passar um tempo com o dono do poder, com o dono da Bíblia. Veja se você me entendeu. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: olha, minha vida é muito corrida, é muito atropelada, eu não tenho tempo para ter comunhão com Deus. Um missionário uma vez me disse, um querido missionário, trabalha muito para as pessoas, eles dizem, olha, as pessoas não fazem ideia de como nós missionários somos tentados. Eu me levanto de madrugada, 4 da manhã, antes às vezes, e lá estão as pessoas aguardando pelo meu trabalho. Aí depois eu tenho que ir a tal lugar, fazer tal coisa, a outro lugar, e várias horas servindo, ajudando, mexendo nisso, mexendo naquilo. E a outra coisa para fazer, sempre outra, o dia inteiro, 16 horas se passam, e eu mal consigo tempo para ficar a sós com Deus. Que tristeza! Nós não devemos buscar confiança na onipotência de Deus como se isso fosse um objeto, uma coisa separada da pessoa dele, ou confiar na Bíblia como um livro, como se fosse um amuleto, um livro escrito que tem poder. Veja, o poder não está na Bíblia em si, não está na oração em si. Por que diz que a oração tem poder? Porque o poder está em Cristo. A hora que você lê para se encontrar com Jesus, aí está a fonte de poder. Quando você ora para se encontrar com Cristo, aí está a fonte de poder. Então eu suplico que você compreenda. Lembre-se dessas duas coisas. Busque o Deus do poder, o Deus da onipotência, o Deus da Bíblia. Comporte-se diante do poder de Deus e da palavra de Deus como aquele homem em Cafarnaum se comportou diante de Jesus, um Jesus vivo e real. Às vezes a gente se aproxima do nosso culto familiar como se fosse um requisito, uma cerimônia. Na verdade, não é uma cerimônia, um requisito. É uma audiência com o Criador de todo o universo. Por quê que aquele homem de Cafarnaum foi capaz de crer na palavra que Jesus falou? Por que ele foi capaz de crer? Olha só, ele olhou nos olhos de Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus, o tom da voz de Jesus, o Filho de Deus. Ele viu e ouviu algo que o fez ter certeza de que ele podia confiar, mesmo sem evidência nenhuma. E é isso que Cristo pode fazer por você e por mim hoje mesmo. Então não tente mover ou despertar a fé a partir do seu íntimo, ou a partir de cerimônias e de oração, meu culto, não se desperta a partir disso. Eu já fiz isso frequentemente no passado, a gente faz papel de tolo. É impossível a gente despertar a fé a partir das profundezas do nosso próprio coração. Deixe o seu coração para lá e olhe para a face de Cristo. Ouça o que ele lhe disser acerca de como ele vai guardar você. E eu concluo perguntando se você está disposto a experimentar plenamente que Deus é capaz de guardar você para a herança celestial. Você está disposto a experimentar isso? Que Ele é capaz? Tenhamos grande e total confiança de que Deus faz isso. Uma parte, veja bem, uma parte em tudo isso é aquilo que a onipotência de Deus, um Deus todo-poderoso, pode realizar. A outra parte é você confiar nisso. É você se apegar a toda a extensão. Deus onipotente é que tamanho? É grande, ele tudo pode. Então se apegue a toda a extensão desse Deus onipotente, que às vezes as pessoas não creem que Deus pode fazer algo. Ele é o salvador do mundo inteiro, mas ele não é capaz de me salvar de eu me ficar impaciente com os outros. Deus não é capaz de me guardar? É sim. Devemos dizer o seguinte, deixa eu ver, aqui, olha, confiarei ao meu Deus tudo o que a sua onipotência pode fazer. Tudo.
os dois lados dessa vida celestial não são maravilhosos? Então, olha, a onipotência de Deus me guarda de pecar. E a minha vontade, por pequena que seja, repousa nessa onipotência e se alegra nessa onipotência, que é todo poderoso, tudo pode. Você entendeu? A onipotência de Deus me guarda de pecar e eu, pequeno, fraco que sou, eu repouso nisso. Aí está o nosso poder. Tem um hino do Inário que diz assim: cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa o favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Que maravilhoso. A minha oração para você, eu vou mandar um PDF para a Rose mandar para vocês no grupo. São, eu não sei quantas, mas são ali vários textos da Bíblia com promessas da palavra de Deus para você abrir a sua Bíblia hoje e você ler as promessas de Deus para você. E aí me diga se você tem motivos para pensar que está sozinho, para ficar desanimado, para não vencer na sua vida. Você vai ler essas promessas, é uma tarefa de casa, o desafio de hoje é esse. Você vai abrir essas promessas e você vai ler. E vai confiar a sua vida nas mãos do Senhor. E descansar que Ele tudo fará. A gente tá sempre à disposição, todos aqueles que desejarem falar conosco. A gente também sempre está em oração por vocês. Eu vou mandar o texto para vocês lerem, espero que vocês leiam. E confiem, encomendem a vida de vocês na mão do Senhor. Ele guardou, sim, uma grande herança para nós. Nós não conseguimos nem imaginar. Nossos olhos nunca viram. Nosso coração nunca vai chegar à mente humana o que está preparado para nós. E se Deus guardou uma grande herança para mim e para você, Ele é capaz de nos guardar de todas as coisas que estão acontecendo aqui nesse mundo. Se tão apenas confiarmos. Você crê? Seja conforme a tua fé. Que Deus o abençoe. Nós vamos, quem puder, nós vamos nos ajoelhar e nós vamos falar com Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome. Como nós gostamos, Pai, desse pensamento de sermos guardados por ti. Mas às vezes nós não estamos acostumados com essa sensação ou com essa realidade. Às vezes isso nos faz sentir um pouco constrangidos, como se alguém tivesse um poder sobre nós, mas eu reconheço que essa é a essência do Evangelho, o teu poder sobre nós, e eu sou teu, Pai, nós somos teus, nós pertencemos a ti. Por todos os direitos de nascimento, de adoção, de quantas vezes o Senhor já nos protegeu e nos guardou, nós somos teus. Ensina-nos a descansar nessa verdade, em vez de desconfiar, em vez de resistir a ela quando nós nos sentimos pressionados, tentados, ou restrições estiveram ao nosso lado, Pai. Nos ajude a descansar no teu poder. Nos ajude a entender que as tuas restrições são o melhor para mim. Ajuda-nos a compreender, como o Salmo 16:6 diz, caem-nos as divisas em lugares amenos. As tuas restrições são para o nosso melhor. Ajuda-nos a enxergar dessa forma. Liberta-nos da crença de que a grama é mais verde em outras pastagens. Isso não é verdade. Senhor, é melhor, sempre melhor perto de ti. E tu te deleitas em guardar-nos próximo, junto a ti. Pai, por favor, faz disso o nosso deleite também. Obrigada, Pai, por enviares o teu Filho para receber o castigo do meu pecado, do nosso pecado, para que nós também pudéssemos morrer para o pecado, para o mundo e para o eu, e pudéssemos então ser trazidos mais uma vez para perto de ti, e mais uma vez vivemos em união com o céu. Pedimos que essa obra seja feita em cada um de nós. E nós pedimos no precioso nome de Jesus. Então agradecemos e descansamos no teu poder, em nome de Jesus. Amém.